BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Fenop. Portonave. Santos Brasil. Sustenta Infrabrasil. Transbrasa. Modal GR. Boa noite. As ações da Petrobras tiveram queda de 10% nesta sexta-feira, depois que a companhia divulgou lucro menor do que no ano passado. O mercado também reagiu mal ao anúncio da estatal de não pagar os dividendos extras. O BNews 19 horas traz também a visita da comitiva que reúne autoridades portuárias de Portugal no Brasil. Hoje eles conheceram o Porto de Santos, o maior do país. E no Dia Internacional da Mulher, a gente confere qual a participação feminina no trabalho portuário e de navegação. Tudo isso agora no BNews 19 horas, que começa em 30 segundos. Autoridades portuárias de Portugal estão visitando o Brasil. Eles participaram da Intermodal e conheceram hoje as instalações do maior porto do país. A reportagem é de Cássio Lira e Paulo José Ribeiro. A convite do Grupo Brasil Export, uma comitiva de autoridades dos principais portos e terminais portuários de Portugal realizaram uma visita ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A comitiva portuguesa pôde conhecer e observar as operações dos mais de 50 terminais portuários que fazem parte do complexo marítimo. No passeio pelo canal do Porto, que durou aproximadamente 1 hora, as autoridades portuguesas se impressionaram com as inúmeras operações de embarque e desembarque que acontecem de forma simultânea. Durante a navegação, aproveitaram até para tirar fotos de alguns dos navios atracados. Para as autoridades, foi uma oportunidade única de conhecer bem de perto todas as instalações e poder ver e aprender como funcionam as operações. De facto, uma oportunidade excelente de conhecer o maior porto do Brasil. Nós tínhamos a noção da escala do porto, mas de facto ver a realidade e estar aqui tem de facto outro impacto e tem de facto outra dimensão de facto daquilo que nós estamos a ver. Os portugueses conheceram as instalações de importantes terminais, como a Santos Brasil, a BTP e a Eldorado. Passaram em frente às obras do futuro Parque Valongo e puderam acompanhar os terminais que operam granéis líquidos, na margem esquerda, em Guarujá. Tinha alguma ideia da dimensão do terminal, mas nunca do porto. Nunca pensei que fosse esta dimensão e que tivessem uma diversidade tão grande de serviços e de concessões. É a segunda vez que venho ao Porto de Santos. Eu julgo que estive cá talvez há 8 anos atrás. Então vejo que há aqui muitas mudanças muito positivas. Fiquei impressionada de facto com a capacidade do Porto de Santos e é de facto uma aprendizagem estar aqui e conhecer o que é que tem evoluído e como é que tem trabalhado ao longo destes anos. Muito interessante mesmo. A visita da comitiva foi guiada pelo gerente de planejamento logístico da Autoridade Portuária de Santos, Roberto Pavec, que representou o passeio como uma grande oportunidade de apresentar o porto para o mundo. A gente fala Portugal, a gente está falando aí de um porto importante da Europa, né, Porto de Lisboa, de Sines. Então, poder mostrar um pouquinho do que a gente faz, né, um pouquinho de como é o Porto de Santos, realmente não é só gratificante, né, a gente que trabalha todo dia aqui, mas é uma oportunidade para eles verem um pouquinho o tamanho que é esse porto aí, que orgulha o nosso país. Após a visita, a comitiva visitou a redação da Rede BNews, em Santos, onde foram recepcionados pelo diretor-geral Leopoldo Figueiredo. O grupo português conheceu as instalações e o estúdio da TV BNews. As ações da Petrobras despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo depois da companhia anunciar o resultado do lucro líquido do ano passado, abaixo daquele de 2022.
o mercado também reagiu mal à proposta enviada pela estatal para votação na Assembleia Geral de abril, que não prevê o pagamento de dividendos extraordinários. A Petrobras fechou 2023 com um lucro líquido de 124,6 bilhões de reais. Esse é o segundo melhor resultado da história, mas representa queda em relação aos 2 anos anteriores. Em 2020, o lucro da Petrobras foi de 7,1 bilhões de reais. No ano seguinte, atingiu 106,6 bilhões, uma alta de 1.400%. 2022 foi o melhor ano da história. O lucro chegou a 188,3 bilhões, alta de 76% em relação ao ano anterior. O lucro de 2023 ficou 33,8% mais baixo que o de 2022. Essa retração já era esperada. Os números considerados excepcionais daqueles anos tiveram um motivo: a alta no valor do barril do petróleo, impulsionada principalmente em 2022 pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já em 2023, o valor do barril teve uma queda em torno de 18%. Então, existe um processo de instabilidade bastante evidente no que diz respeito ao processo de variação do preço do petróleo no mundo, e isso se deve a elementos que empresa nenhuma no mundo consegue ter controle, porque tem a ver com uma certa instabilidade geopolítica, tem a ver com uma guerra que tem se acirrado na faixa de Gaza, tem a ver com uma postura, uma conduta da OPEP para interferir de alguma forma nessa situação geopolítica. Sempre vê a questão imediatista. Quando caiu hoje cerca de 10%, porque o balanço da Petrobras não foi tão promissor como parecia, aí teria sido anunciado. Mas mesmo assim, não é um balanço desprezível. Outras distribuidoras também tiveram lucro mais baixo no ano passado. A americana ExxonMobil teve lucro de 36 bilhões de dólares, uma queda de 35%. A inglesa Shell, 28,2 bilhões, diminuição de 36%. A Petrobras foi a terceira distribuidora do mundo com maior lucro no ano passado. A francesa TotalEnergies teve lucro de 21,4 bilhões, queda de 31%, e a americana Chevron, 21,3 bilhões, retração de 40%. O pagamento dos dividendos aos acionistas da Petrobras será de 72,4 bilhões de reais, abaixo do previsto, que era de 90 bilhões. A Petrobras tem sido cautelosa sobre como ela vai distribuir os dividendos, e isso é necessário, dado o papel que a Petrobras vai ter neste período e no próximo, para garantir uma certa expansão da atividade econômica, levando em consideração o papel estratégico que uma empresa como a Petrobras exerce no Brasil. Porque se você pegar esse valor dos dividendos sobre o lucro líquido da Petrobras, chegamos a um percentual de 58% de dividendos. Então, mesmo que tenha uma reserva técnica para ser distribuído, isso não é o fator da queda dessas ações. As ações da companhia fecharam o dia cotadas a R$ 37,07. A estimativa dos analistas é que a empresa perdeu um valor de mercado de cerca de 55 bilhões de reais. E Florianópolis vai passar a contar com uma rota aérea de carga para a Europa. O anúncio foi feito pela Latam Cargo e pelo Floripa Airport. A nova rota será operada 2 vezes por semana em aeronaves com capacidade para mais de 50 toneladas. O aeroporto de destino no continente europeu ainda depende da confirmação de slots. De acordo com a Latam, a nova rota vai agilizar o transporte de medicamentos, cargas gerais, cargas automotivas e peças de reposição. Com a nova operação, o aeroporto de Florianópolis vai chegar a 6 rotas internacionais de carga por semana. Hoje são 3 voos semanais operados pela Latam Cargo e um voo semanal da Avianca Cargo, todos para Miami. Hoje é o Dia da Mulher e no próximo bloco a gente vai mostrar o cenário para a participação feminina nos portos e na navegação do país. É rapidinho.
que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Hoje tem vitrine. Fomos acompanhar os bastidores da Brasil Tech e da Intermodal. 2 eventos importantes para o setor. É hoje. Depois do BNews 19 horas. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e a gente vai ver como está a participação feminina nos portos e no setor de navegação brasileiros. Os dados são da pesquisa realizada pela ANTAC com a Wista Brasil no ano passado. No total de trabalhadores no setor portuário, o percentual de mulheres é de 17,6%. No setor de navegação, é mais baixo, 15,5%. No total, a quantidade de mulheres atuando no setor aquaviário é de 17,5%. Entre os cargos de dirigentes, 13% no setor portuário são ocupados por mulheres. De navegação, 22,2%. E no total, 16,1%. No cargo de gerente, 22,9% no setor portuário são mulheres. No setor de navegação, 23,7% e no total 22,5%. Já nos cargos operacionais, a participação feminina é de 17,8%. Na navegação, 14,8%. E em todo o setor aquaviário, somente 18,4%. Vale lembrar que a primeira pesquisa essa pesquisa foi a primeira das ações da ANTAC no protocolo de intenções que foi assinado em março de 2022 entre a agência e a Wista. 302 empresas responderam os questionários, entre terminais autorizados, arrendatários, autoridades portuárias, empresas de navegação e órgãos gestores de mão de obra. A ANAC, Agência de Aviação Civil, promoveu o evento Aviação Substantivo Feminino. Foi uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. No encontro, foram debatidos os principais desafios enfrentados pelas mulheres para ingressar e avançar nas carreiras do setor aéreo. A relevância dessa escolha institucional parte de dados, como o fato de que somente 3% dos pilotos brasileiros são mulheres. A diversidade realiza justiça social e é também estratégica para o desenvolvimento sustentável da aviação civil. A presidente da Embraer, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Jurema Monteiro, destacou a constante necessidade de se reafirmar dentro do mercado de trabalho. E aí que a gente não pode abrir mão do nosso olhar feminino quando a gente vê um problema. A gente tem que sempre lembrar que a gente está ali para trazer também essa contribuição, olhar o tema de outra perspectiva, pensar em outra forma de resolver o problema. Juliana Pavão,
Diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Boeing ressaltou os problemas nas oportunidades diante da misoginia no setor. Existe a penalidade da maternidade, onde mostra que as mulheres recebem uma penalidade por se tornarem mães e os homens têm o bônus da paternidade. Né? Quando o salário da mulher cai, porque ela se tornou mãe, sendo que a maioria do trabalho muitas vezes é para ela, né? Ela é que mais se desenvolve na gestão de conflito, gestão do tempo, né? É ela que tem o salário prejudicado, as oportunidades prejudicadas. Enquanto o homem no mercado de trabalho, quando ele se torna pai, ele é visto como uma pessoa comprometida, responsável. Agora ele tem... A diretora de Relações Institucionais da Embraer, Verônica Prates, afirmou ser necessário acabar com os estigmas sobre o universo feminino para que se possa criar cada vez mais ambientes seguros no mercado de trabalho. Com relação aos mitos, a gente tem muitos mitos a serem vencidos, sendo um deles essa questão de mulher compete com mulher, inclusive contraditório, porque não é do feminino a concorrência e a rixa. Mostram que existe uma demanda reprimida por apoio entre nós, para espaços de troca sobre experiências, sobre vivências particulares do universo feminino. Porque isso existe. Existem questões de maternidade, existem questões sobre assédio, existem questões sobre vestimenta, existem questões diversas que são particulares do nosso universo, da nossa experiência e que precisam ser trocadas num espaço seguro entre mulheres. Também foi celebrada a parceria entre a ANAC e a Universidade de Brasília para dar início ao projeto de pesquisa Mulheres na Aviação Civil. E ainda na área de aviação, a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo lançou hoje um programa de bolsas de estudos para mulheres. A iniciativa pretende promover o desenvolvimento destas profissionais no setor de manutenção aeronáutica, facilitando o acesso a programas educacionais. Nessa fase inicial, as bolsas de estudo são voltadas a alunas do Programa de Técnico de Manutenção Aeronáutica do IFA, o Instituto de Formação. Os números que mostram a pouca participação feminina no setor é que motivaram o projeto. E hoje teve mais uma edição do Navegando com Elas do Instituto Samarco, com transmissão ao vivo da TVB News. O Navegando com Elas aconteceu no Instituto Samarco, em Santos, no litoral paulista, com o tema Desafios e Perspectivas do Setor Regulatório, Portuário e Aquaviário. Participaram a diretora executiva do Instituto Praticagem do Brasil, Jaqueline Venpap, e a advogada corporativa Verena Barreto Esturaro. Na conversa, Jaqueline falou sobre a administração de portos públicos e privados. O Brasil tinha que elencar seus grandes portos de interesse e mantê-los, sim, em autoridade pública, inclusive Santos. Vamos lá, eu não podia falar muito no passado, mas hoje eu posso. Tá? Santos, eu não acho que Santos tinha que ser privatizado, não. Não acho. Acho que Santos tem que continuar como uma autoridade pública, só que na adequação de uma autoridade pública, que eu também acho que não é hoje. Sobre regulação, Verena defendeu mais organização no planejamento dos portos. Outro meio importantíssimo e que é pouquíssimo considerado no âmbito das administrações, que é realmente conseguir atrelar essas normativas dentro de um plano estratégico que seja mais amarrado, que seja mais efetivo. E não um plano estratégico que a gente faz a cada 5 anos, só para constar, para cumprir lei. Mas o importante é sempre ter o porto nas páginas econômicas e não policiais. Volto na governança, né? Mais uma vez a questão da governança, e que as trocas elas se deem em conformidade com a lei das estatais. Se você cumprir os requisitos da lei das estatais, já andou um monte. Na próxima sexta-feira, o papo será com Cátia Oliveira, gerente do escritório regional do PEI Club no Brasil. As conversas seguem até o fim do mês e estão previstas as presenças de Mariana Pescatori, secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Flávia Takafashi, diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e Flávia Bauler, procuradora do Ministério Público do Trabalho. No próximo bloco, você vai ver um balanço da Intermodal, que terminou ontem em São Paulo. Não saia daí.
Bem-vindo ao futuro da infraestrutura, onde cada raio de sol é uma oportunidade. Na Sustenta Infra Brasil, transformamos portos e aeroportos com soluções sustentáveis, comprometidos com a transição energética e o respeito à natureza. Desde 2010, oferecemos soluções de energia solar de alta qualidade e confiabilidade. Aqui, o sol guia nossos caminhos. Sustenta Infra Brasil. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Hoje, logo depois do BNews 19 horas, tem mais uma edição do programa Vitrine. Hoje tem Vitrine. Fomos acompanhar os bastidores da Brasil Tech e da Intermodal. 2 eventos importantes para o setor. É hoje. Depois do BNews 19 horas. E tem notícia no portal bnews.com.br, vamos ver? Olha só, o governo do Pará e a Marinha discutem a dragagem do canal de acesso ao Porto de Belém. A ideia é preparar o porto para receber os transatlânticos com turistas que vão visitar a capital paraense durante a COP30, que acontece em 2025. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou nesta sexta-feira da entrega de obras no Aeroporto Internacional de João Pessoa, na Paraíba. As novas instalações fazem parte de um pacote de investimentos de 170 milhões feitos pela AENA, a concessionária espanhola que administra o terminal. A VLI atingiu um recorde histórico de movimentação de cargas no Corredor Norte e comemorou também a movimentação na operação do Terminal Portuário de São Luís. E olha só, no Jornal BNews desse final de semana, a coluna Estilo BNews traz livros com personagens femininas sugeridos pela escritora Luciana Annunziata, com dicas de filmes, com ótimas protagonistas mulheres, uma entrevista com Milena Castro, gerente de comunicação e relações institucionais da Aptra. 3 dias para tratar de negócios, parcerias e conhecer as novidades dos setores de logística e transportes de carga. A TV BNews acompanhou os 3 dias da Intermodal, que aconteceu na capital paulista. A reportagem é de Paulo José Ribeiro e Rodrigo Silva. Os principais projetos de empresas públicas e privadas de logística, transporte de carga e comércio exterior foram apresentados nos 3 dias do maior evento do setor na América Latina. Além das exposições das companhias, a Intermodal recebeu a 2ª edição do Interlog Summit, que contou com 34 palestras de 59 autoridades para tratar de temas como as políticas de ESG, competitividade da logística multimodal e transformação digital. Esta foi a maior edição da história do Intermodal, com recorde de participantes e maior número de estandes. Foram mais de 500 marcas expositoras de 15 países, na maior área da história do evento. Através dos estandes, as empresas tiveram a oportunidade de se integrarem e discutir negócios. O Brasil tem enormes desafios no setor. É um setor muito relevante, eu diria, para a indústria brasileira como um todo. E a gente acredita que a inovação, um tema pouco explorado ainda pelas entidades públicas, pode ser uma solução para destravar muitas dessas oportunidades. A Portos Rio, responsável pela gestão dos portos públicos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis, também esteve presente. A empresa foi uma das quase 30 autoridades portuárias participantes. Vai ser o maior investimento
Esse foi o BNews 19 horas dessa sexta, mas você continua com informações no portal BNews. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve no canal do TV BNews e assista agora o Vitrine. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para você. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Sustenta Infrabrasil. Transbrasa.